Agora vamos à estrofe 6. A estrofe 6 tem como foco o leito, o objeto da casa. Vocês vão ver que nesse leito ele teve muita felicidade, mas uma felicidade sonhada. A primeira observação que eu quero que vocês façam é a mudança dos tempos verbais. No momento que ele fala dos sonhos que ele teve com essa mulher idealizada, ele usa o passado. E em todo o poema ele está usando o presente, porque ele está descrevendo a casa. Até aqui, até a estrofe 6, ele só usou o passado no início da segunda estrofe, quando ele diz: enchi o meu salão de 1000 figuras. Então observem como que a variação de tempo verbal aqui mostra o que é o momento presente e o que é o momento sonhado, o que é real e o que é sonhado. Na estrofe 6, ele fala da imagem de uma mulher que está ao lado da cama, com as mãos unidas, olhando para o céu, orando, provavelmente, e ele diz que provavelmente, porventura, naquele seio ele sonhou douradas noites, aqui naqueles ombros perfumados, nos lábios ele suspirou tremendo, e logo em seguida ele diz: foi-se minha visão, e resta agora aquela vaga sombra na parede. Ou seja, observem que a mulher parece uma santa, mas ao mesmo tempo ele sonha que teve um contato físico com ela, ele demonstra sensualidade. Então aqui a gente percebe tanto a mulher idealizada quanto o sensualismo, um certo dualismo, mas tudo no plano do sonho. No final da estrofe, ele diz que só resta, aquela vaga sombra na parede, um fantasma de carvão e pó cerúleo. Ou seja, a imagem que ele teve era um fantasma de pó, cor do céu. Cerúleo está relacionado ao céu. Tão vaga, como de um sonho a recordar incerto. Então ele não sabe se sonhou, se bebeu, se foi devaneio. Ele não tem certeza. A sétima estrofe. Na sétima estrofe ele continua no leito. Aqui também acontece o mesmo procedimento da sexta estrofe, a mudança do tempo verbal, do presente para o passado. Ele diz que do leito dele ele vê num quadro negro a imagem da amante dele, e a imagem da amante dele é a bela adormecida. Então observe, é uma figura que remete à inocência. E essa bela adormecida tem na face rósea visos, sinais de um amor lascivo. Tem na face rósea sinais de um amor sensual. Olha a mistura aí da inocência com a sensualidade. Um amor lascivo de fogos vagabundos. Observem. Mas, ao mesmo tempo, esta bela adormecida, ela recata o seio com a mão nívea. Recatar o seio é guardar o seio com pudor. Ela tem um certo pudor. E a mão nívea é a mão branca. Lembrem-se, os poetas da segunda geração se inspiram nos autores europeus. E a mulher idealizada na Europa era pálida, branca. Pálida, virgem e anjo são 3 palavras que aparecem muito na obra de Álvares de Azevedo. Na sequência da estrofe 7, ele diz que muitas vezes ele sonhou com esse ideal mimoso. Ideal mimoso é como ele chama a mulher. Observe que ideal mimoso é um vocativo, ele se dirige a ela. Quantas vezes, ideal mimoso, encheste minha alma de ventura, de felicidade, quando ele estava louco, sedento e arquejando, com os lábios ardentes, ele imprimiu beijos onde? No vidro, porque ela é só uma estampa.
ela não é real. Na estrofe 8, ele continua focalizado no leito e continua usando aquele procedimento da diferença entre o tempo presente e o tempo passado. O tempo presente para o momento em que ele escreve, e o tempo passado para o sonho que ele teve. Ele diz aqui que a cama dele desfeita, desarrumada, demonstra a febre que ele teve de noite por causa da insônia. E nessa febre ele se debateu em delírios. Nesses delírios apareceu uma donzela com róseos lábios, uma donzela onde ele fez do moreno seio dela um doce berço, e que a vida dele se estremeceu no sonho. Na sequência, ele diz: foram sonhos, contudo. A minha vida se esgota em ilusões. Então, o sonho nesse poema é que é a parte otimista. A realidade é o pessimismo. E ele segue na estrofe 8 dizendo que quando a fada dele diviniza o pensar ardente, ou seja, quando a fada dele aceita o desejo ardente dele de ter sexo e roça os lábios dela nos lábios dele beijando, quando ela consegue, ativar a paixão nele, atear o sangue, um espírito negro o desperta. Esse espírito o desperta do sonho e ele volta à realidade. Olha aqui, o encanto do meu sonho se evapora e das nuvens de nácar da aventura, ou seja, das nuvens róseas, cor de rosa da felicidade, eu rolo tremendo a solidão da vida. Na estrofe 9, ele começa lamentando o fato de nunca ter concretizado o amor no plano físico, ter 20 anos sem gozar de leve a aventura de uma alma de donzela, sem na vida ter sentido nunca a suave atração de um corpo rósea, ou seja, ter 20 anos sem nunca ter concretizado o amor na vida real ou somente nos sonhos. Tanto que na sequência ele volta aos sonhos. Ele diz que pelas noites são muitas visões que passam pelo peito dele, nos sonhos que ele tem, que a palidez dele de febre cobre o semblante, que o coração dele bate de tanto fogo, ou seja, de tanto desejo. E se refere a um doce nome, Um doce nome os lábios meus suspiram. Só que ele nunca diz quem é. É uma mulher imaginária, um nome de mulher. E vejo-a fraca. Essa mulher, na sequência, ela tem um véu. O véu simboliza pureza. Então, uma mulher, normalmente, na poesia de Álvares de Azevedo, ela fica nesses extremos. Ou ela é extremamente sensual, ou ela é pura, virgem, donzela. Olha aqui, no véu suave de amorosas sombras, seminua, abatida, a mão no seio. Que contradição! Ela tem um véu que cobre, que denota pureza, mas ao mesmo tempo ela está seminua, com a mão no seio. Sensualismo e mulher idealizada, um dualismo aí. Ela senta-se ao lado dele, ele sente a respiração dela passar por ele. O delírio é tão forte que ele sente o alento fresco dela passar. E tanto que ele diz, que delírios! Ele sabe que ele está tendo um delírio. Mas como sempre, ele acorda palpitante, procurando por essa mulher, chama em vão e começa a chorar. Implora por uma ilusão e tudo é silêncio. E ele constata, só o leito deserto, a sala muda, ou seja, não tem ninguém na casa. Ele está sozinho. Amorosa visão, mulher dos sonhos, eu sou tão feliz, eu sofro tanto. Olha que antítese. Ele é feliz e sofre tanto. Ele é feliz porque
é a amorosa visão da mulher dos sonhos, mas ele sofre tanto porque essa mulher é só sonhada. Tanto que ele diz no final da estrofe: nunca virás iluminar meu peito com um raio de luz desses teus olhos. Então, uma tristeza e um pessimismo muito grande. Na estrofe 10, ele continua focalizando o leito. Aqui ele diz que nesse leito, ao dormir, ele sonhou noites belas, o gosto pelo noturno, o romântico tem o gosto pelo noturno. Ele esqueceu as longas horas bebendo, né? Ouvidei as longas horas libando, bebendo. Olha aí a exaltação de hábitos de vida desregrado que leva ao byronismo. Tanto que ele diz, ó, ardentes gotas de licor dourado. Ele fala do licor, ele diz que esqueceu, usou o fumo para esquecer, e ao mesmo tempo, bebendo e fumando, ele leu romances lascivos, romances sensuais. É assim que ele concretiza o amor que ele tanto deseja, ou no sonho, ou na leitura, na ficção. E ele continua na sequência falando do leito, dizendo que o leito é juvenil, que sempre foi um abrigo para ele, que é uma página de ouro. Por quê? Porque no leito, dormindo, é onde ele sonha, e no sonho é que ele é feliz. Eu sonho-me poeta e sou ditoso, olha aí, ó. Eu sonho-me poeta e sou alegre. E aí ele diz que ao sonhar ele devaneia, a mente errante devaneia em mundos que esmalta a fantasia. Esmaltar é fazer brilhar. Então, nesse leito ele sonha e a mente o leva ao mundo idealizado, que é a fantasia esmaltada. E ele confessa: quantas vezes do levante no sol entre odaliscas, momentos não passei que valem vidas, quanta música ouvi que me encantava. No leito, no sonho. Vocês estão vendo que quando ele fala do sonho, ele fala como se fosse algo vivido, porque é só o sonho, é só a experiência que o eu lírico desse poema demonstra, é só uma experiência sonhada. A vida real é pessimista. E aí ele diz, ainda na estrofe 10, quantas virgens, quantas margaridas, ele se refere a heroínas dos romances que ele leu, que ele amou essas heroínas. Então a mulher, para ele, é a composição de várias imagens, as imagens sonhadas, a imagem das heroínas dos romances. E ao sonhar com essas heroínas, ele estava mais trêmulo que Faust, personagem de Goethe, do autor alemão que dá início ao romantismo. E ele disse que ele foi mais feliz que Dom Juan e Lovelace. Esse Dom Juan aqui não é aquele Dom Juan espanhol. Esse Dom Juan aqui é um poema satírico, escrito pelo Lord Byron, que nesse poema, em vez de Dom Juan ser um conquistador, ele é conquistado por todas as mulheres. Então, por isso que ele diz que quando ele sonhou com várias Margaridas, Clarissas, ele foi mais feliz que Dom Juan, porque todas as mulheres o queriam. Porque, como eu tenho certeza que esse Dom Juan aqui é esse poema satírico? Porque ele relaciona a Lovelace, Ada Byron Lovelace, filha do Lord Byron, a Condessa de Lovelace. Ela foi muito feliz por ter sido uma grande matemática, a mulher que inventou o algoritmo. Então, por isso que ele diz aqui que foi mais feliz que Dom Juan e Lovelace. Na sequência, ele exalta os sonhos de amor e mocidade, porque são sonhos formosos. Olha, ele usa as reticências aí. Apesar de serem sonhos bons, ele acorda arquejando, beijando o travesseiro.
porque tudo é irreal. Na estrofe 11, ele diz que junto do leito dele, falando do leito ainda, dormem os poetas. E aí ele diz, o Dante, a Bíblia, Shakespeare, Byron. Lógico que isso aqui é metonímia, né? Ele toma a obra pelo nome do autor. Então, observe quem que influencia a poesia dele. Todos confundidos na mesa, e o velho candeeiro se espreguiça. O candeeiro era a lâmpada a gás daquela época. Ele diz que o candeeiro parece pedir a formatura. O que é que ele quer dizer com isso? Ele está descrevendo o quarto dele de dormir quando ele era estudante em São Paulo, quando estudava na faculdade do Largo São Francisco. E o candeeiro está pedindo a formatura porque provavelmente o candeeiro acredita que ele fica até tarde acordado usando porque está estudando para a formatura. Lembre-se, né? É um texto literário e ele personifica o candeeiro. Lembrem-se que o procedimento principal desse poema é a relação dele com o ambiente e os objetos. Ele diz, né? Parece pedir a formatura, ó meu amigo, ó velador noturno. Ou seja, está sempre do lado dele, ali nas vigílias. Está sempre aceso. Quer eu perdesse à noite sobre os livros, quer sentado no leito pensativo, releia-se as minhas cartas de namoro, quero-te muito bem, ó meu comparsa, nas doudas cenas de meu drama obscuro. Ele diz que, sofrendo ou sendo alegre, ele é sempre o comparsa, o candeeiro é sempre o comparsa. E ele quer muito bem ao candeeiro, nas doidas cenas do drama dele obscuro. E ele diz na sequência, ainda na estrofe 11, e num dia de spleen, num dia de melancolia, vindo a pachorra, vindo a paciência, hei de evocar-te, o candeeiro, ele está se dirigindo ao candeeiro, hei de evocar-te num poema heróico. Ele diz que vai fazer um poema para o candeeiro, usando a rima de Camões e de Ariosto, poetas do classicismo, como padrão as lâmpadas futuras, dizendo que vai exaltar o candeeiro como se ele fosse um padrão para as futuras lâmpadas. Na estrofe 12, finalmente, ele apresenta dois objetos que têm uma relação positiva, que não tem uma relação, não demonstra, não denota uma relação pessimista com ele. Ele fala do retrato do pai e da mãe, pede que as vistas indiscretas não profanem esses retratos, não desrespeitem. Esses retratos estão sobre a mesa, junto ao leito. Ele diz que venera muito esses retratos. E diz que se algum dia, na solidão dele, ele for achado morto, ninguém abra. Esses retratos devem ir sobre o peito dele, para o túmulo. Por quê? Porque ele diz que vai ser muito mais doce a morte, sabendo que sobre o peito dele estão essas duas imagens puras. Estrofe 13. Ele diz que havia uma outra imagem que ele sonhava. Essa imagem aí é a mulher idealizada dele, que vocês perceberam durante toda a análise do poema, que a gente não consegue identificar qual é a característica física dela, porque ela muda muito. Então ele diz que ele sonhava levar para o leito também a imagem da amada, onde ele pintou os dourados sonhos dele. Que se ele pode viver, no viver, sonhar com ela, beijá-la, chorar nos ombros dela, ele não pode levá-la na sepultura, não pode levar essa imagem divina na sepultura, lamentando isso. Na estrofe 14,
No ápice da melancolia, ele diz que parece que chorou, sente uma lágrima rolando, se dirige a Satã. Satã, leve a tristeza. Essa referência a Satã é influência direta do Lord Byron. O Lord Byron é da literatura do romantismo inglês. E no romantismo inglês se desenvolveu uma vertente gótica, uma vertente de terror. Então aqui tem byronismo. Ele diz que Satã é o pajem dele. Olá, meu pajem. O pajem é uma espécie de mordomo, de empregado, né? Na Idade Média. Ele pede que Satã derrame no copo dele as gotas últimas dessa garrafa negra. A bebida alcoólica também, relacionada a hábitos de vida desregrados, denota byronismo. Eia, bebamos! E aí ele apresenta um outro interlocutor no final do poema, como se ele tivesse com Satã ali do lado. Ele diz que o conhaque que ele está bebendo é o sangue do gênio, é o puro néctar que diviniza as almas do poeta. Ou seja, o conhaque é que faz com que o poeta tenha inspiração, fique divino. Ele diz que é só com o conhaque que ele consegue viver. Observe isso. Dependência química, byronismo. Quando os eflúvios dessa gota áurea filtram no meu sangue e meu correndo a vida. Vamos entender o que é isso. Os eflúvios são os perfumes dessas gotas de ouro áureas. Filtram no sangue o passar da vida dele, ou seja, a vida dele com o álcool é melhor. Ele continua dizendo o que o álcool provoca no organismo dele. Com o álcool servido por Satã, tomado junto com Satã, que ele tem inspiração para a poesia. Dentre a sombra, vejo num leito douro a imagem dela, palpitante, que dorme e que suspira, que seus braços me estende. Provavelmente aqui já o efeito da bebida, né? Porque a mulher é sempre sonhada, é sempre imaginada. Eu me esquecia. Faz-se noite, traz fogo e 2 charutos, e a mesa do estudo acende a lâmpada. Esse final denota que a vida dele é um círculo, né, vicioso. Galera, este foi mais um vídeo das Imaculetras Produções, com o professor Rosimar. Se você quer mais videoaulas de literatura neste formato, inscreva-se, deixe seu like, compartilhe e não se esqueça, cai!